Alô, entra aí. Você já parou para pensar por que um cérebro humano, em toda a complexidade dele, ele simplesmente decide que às vezes um objeto inanimado, tipo um pé, um sapato, ou uma situação específica, uma situação de controle muitas vezes, é a chave mestra para todo o prazer? Imagina que nosso sistema de recompensa, aquela regiãozinha do cérebro que controla, que processa o bom e o motivador, ele é como um sistema de navegação por satélite altamente sensível. Para a maioria das pessoas, esse mapa do satélite indica um caminho padrão, habitual, clássico. Mas para outras, a rota do desejo faz alguns desvios, entra por estradas secundárias. Muitos sequer sabiam que elas existiam. Hoje nós vamos mergulhar na mente de quem vive os fetiches e entender o momento exato em que a preferência peculiar deixa de ser apenas uma característica de personalidade e entra no território dos transtornos parafílicos. Bora lá então? Antes de avançar, é fundamental a gente separar o joio do trigo. No senso comum, a gente vai usar a palavra fetiche para quase tudo, mas na psiquiatria a conversa é um pouquinho mais refinada. Um fetiche, o uso de um objeto inanimado, o foco em uma parte não genital do corpo para excitação, é apenas uma das facetas das parafilias. São padrões de excitação sexual que envolvem objetos, situações ou alvos atípicos. Ter uma parafilia não significa ter um transtorno mental. Muitas pessoas vivem vidas perfeitamente funcionais e éticas, importante destacar, com seus desejos. O sinal de alerta acende quando uma parafilia causa sofrimento significativo para um indivíduo ou envolve um dano e a falta de consentimento de terceiros. Para entender então como que isso se forma, a gente precisa olhar para o nosso hardware lá dentro, o núcleo accumbens, aquela regiãozinha central do nosso processamento de prazer e de vício, sistema de recompensa essencialmente. Ele funciona como um validador de experiências. Se durante o desenvolvimento da sua sexualidade, um estímulo específico é associado a uma descarga massiva de dopamina, aquele neurotransmissor responsável pela antecipação da recompensa, o teu cérebro pode criar um atalho permanente. Então, naquele monte de rua da cidade, ele criou uma avenida. Essa substância ela funciona como um marcador de importância que diz ao cérebro para prestar atenção máxima naquele detalhe. É como se o cérebro carimbasse aquele estímulo como a única forma viável de alcançar a satisfação máxima. Pega então essa metáfora do caminho. Eu sempre quero ir a partir de agora pela avenida e não pela rua. Muitas vezes esse processo começa cedo, através de um fenômeno que alguns pesquisadores chamam de imprinting sexual. É uma forma de aprendizado rápida, onde estímulos ambientais em fases críticas ou mesmo precoces se tornam gatilhos de atração. Se uma criança, por exemplo, ou um adolescente passa por uma experiência emocionalmente intensa, mesmo que não seja sexual no início, isso se funde com um despertar da libido. O mapa do prazer ele pode ser então redesenhado, ou melhor, desenhado a partir daí. É uma fiação bem complexa, onde o condicionamento clássico, aquele aprendizado por associação entre dois estímulos, ele vai ditar as regras do jogo. Pensa nisso como se fosse uma música, que ao tocar em um momento marcante, passa a evocar sempre aquela mesma sensação, aquela mesma emoção. No caso do fetiche, o objeto ou a situação se torna a música necessária para que o sistema do prazer comece a dançar de novo, de novo, de novo. Mas por que algumas pessoas desenvolvem os transtornos, então, e outras não? A resposta reside no comportamento da parte aqui da frente do nosso cérebro, nosso córtex pré-frontal. É lá que a gente regula controle de impulso, planejamento e também o julgamento social. Essa área ela atua como se fosse um freio biológico do nosso comportamento, literalmente falando. Em pessoas que sofrem com transtornos parafílicos, esse freio pode apresentar uma eficácia reduzida, ou o desejo tão onipresente que atropela a tua capacidade de julgamento. Quando o desejo se torna uma compulsão que destrói relacionamento, impede o trabalho ou leva ao comportamento de risco, o diagnóstico clínico se torna necessário. E a medicina moderna não busca curar o que a pessoa gosta, mas sim devolver a ela o controle sobre as ações e reduzir o sofrimento que aquele padrão de desejo possa estar causando de ruim. Falando então em diagnóstico, o DSM, o Manual Estatístico de Diagnóstico de Transtorno Mental, aquele clássico lá do DSM-5, né, TR, a última versão, deve ter ouvido bastante sobre.
Ele é muito claro ao distinguir a parafilia do transtorno parafílico. O critério principal é o prejuízo funcional ou risco. Se o desejo de alguém exige que essa pessoa infrinja a lei ou cause dor emocional profunda a si mesma por não conseguir realizar de outra forma a conexão. A gente está então diante de um quadro clínico clássico de transtorno parafílico. É nesse ponto que a neurociência encontra a ética e a segurança pública, saúde mental, por assim dizer. E aí é dentro do consultório que a gente tem que resolver. Mas calma lá que eu já vou te explicar um pouquinho como é que a gente trata, como é que a gente lida com algo tão íntimo e muitas vezes incompreendido. Só que antes, se você gosta desse tipo de análise profunda sobre os mistérios da psique, já deixa o seu like, se inscreve no canal, o seu apoio ajuda o Checkpoint da Mente a continuar trazendo luz para esses temas muitos preferem deixar no escuro. Comenta aqui embaixo então se você sabia que fetiche e transtorno não são sinônimos. A tua participação é o que faz nossa comunidade crescer e esse é o porto seguro para conhecimentos sem julgamento. Voltando então, no campo do tratamento, o foco muda drasticamente e mudou nas últimas décadas. Antigamente havia aquela busca por suprimir o desejo, o que muitas vezes gerava mais trauma e mais rebote. Hoje a TCC, a psicoterapia cognitivo-comportamental, ela trabalha na reestruturação do estilo de vida. O objetivo é ajudar o paciente a entender seus gatilhos e desenvolver estratégias de enfrentamento para que o desejo não domine todas as esferas da sua existência. Em casos onde a impulsividade ela é biológica e severa, a farmacoterapia, ou seja, a medicação psiquiátrica, pode entrar em cena com o uso de inibidores seletivos de recaptação de serotonina. Basicamente, o antidepressivo clássico, que você já ouviu falar um monte de gente tomando. Ele vai aumentar aquela disponibilidade, pensando no clássico mesmo, de serotonina no cérebro para ajudar o controle do impulso na regiãozinha da regulação do humor. Agora, basicamente aqui, serotonina, mas também tem outros que a gente pode usar pensando mais em dopamina. Então, às vezes uma sertralina, às vezes uma bupropiona, por exemplo. Mas cada caso é um caso, tem que ser avaliado assim. A serotonina ela atua como se fosse um estabilizador, que acalma a urgência, ou seja, ela modula emocionalmente medo, ansiedade e cautela. Só que ela não vai mexer tanto com vontade, com desejo. Aí a gente tem que trabalhar mais com dopamina. Só que em situações extremas, onde há risco real para a sociedade ou para o indivíduo, a gente precisa pensar em usar a medicação, porque daí pode reduzir temporariamente aqueles níveis também de testosterona. Não tanto testosterona, mas pensando mais em libido aqui, tá? Diminuir a intensidade da pulsão sexual e permitir o paciente consiga focar na psicoterapia, que é um processo de reestruturação do cérebro a longo prazo, para que ele entenda que, embora aquela rota alternativa do prazer exista, ela não precisa ser o único caminho a ser percorrido. Então, além disso, modulamos dopamina, como propiona, um antidepressivo, ou mesmo um antipsicótico, que também, ceifa, acaba com aquela libido, como se fosse algo mais sintomático, certo? E já que a gente está falando tanto sobre dopamina também, vamos entrar um pouquinho no contexto da neurodivergência. Tem muito estudo que sugere que dentro do espectro autista ou no TDAH, as pessoas elas podem ter uma predisposição a esses interesses sensoriais mais específicos, o que às vezes se manifesta com preferências sexuais focadas em texturas, em objetos ou em rituais detalhados. Nesses casos, o fetiche ele pode ser uma extensão da forma como o cérebro dessas pessoas já processam o mundo de maneira intensa, focada e às vezes atípica, ou seja, diferente da grande maioria das pessoas. Não é uma doença mais, tá? Mesmo porque TDAH e autismo não é doença. É apenas uma forma como aquela fiaçãozinha específica se organiza para buscar o conforto, a satisfação, no meio de um mundo que às vezes é sensorialmente, severamente esmagador para eles. Entender a mente por trás dos fetiches é entender o que o desejo humano não é uma linha reta, mas ele é uma rede complexa de experiências, de biologia, de cultura também. Quando a gente olha para as parafilias através da lente da neurociência, aquele estranho, ele vai se tornar mais explicável e o transtorno começa a se tornar tratável. O conhecimento, ele remove aquele véu do medo e permite que a saúde mental seja priorizada acima do teu tabu. Você chegou até aqui, então. Agora você sabe que o limite entre a diversidade do prazer e a patologia está na liberdade, no consentimento, não podemos esquecer disso, e no equilíbrio emocional. E com isso, encerramos por aqui. O seu checkpoint está registrado, seu cérebro está bufado. Nos vemos no próximo vídeo para o seu próximo patch mental, descomplicando a psiquiatria e a neurociência, uma sinapse de cada vez.